receber agora o pastor Rubens e dar continuidade. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 5. Eclesiastes 11, 5. Veja que coisas interessantes estão contidas aqui neste versículo da palavra de Deus. Me acompanhe. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Vou ler de novo. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra e agora queremos meditar nela. Eu te peço, fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Gostaria de ter então a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus nessa noite. Você sabe que Deus, Ele trabalha na vida da gente, né? Que Deus, Ele conduz o nosso destino e todas as coisas que nos acontecem. Quando tudo está dando certo, quando tudo está indo do jeito como a gente gostaria, quando tudo está indo a nosso favor, é fácil a gente entender que aí então Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está fazendo aquilo que está nos abençoando. Mas e quando as coisas não dão certo? E quando a gente passa pela adversidade? Quando parece que a gente está vivendo momentos de crise? Quando existe a falta, quando existe a doença, quando existe o desemprego, quando existe o problema, quando existe a dificuldade, aí então Deus perdeu a direção, o controle, as coisas fugiram. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está no controle quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, e Ele continua no controle quando todas as coisas estão dando errado, quando aparentemente todas as coisas estão dando errado. E eu quero dizer para você que Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é Deus, tanto na luz como na escuridão. E que quando, eu quero dizer que quando parece que é o fim, que a coisa terminou, né, que não está mais dando certo, é justamente o momento em que Deus está agindo e que vai vir a mudança, vai vir um renascer a partir daquelas cinzas. Eu me lembro que quando eu estava lá na faculdade de História, um dia nós assistimos um documentário sobre o Holocausto, sobre aquelas ações de Hitler contra o povo judeu. Vocês sabem que 6 milhões de judeus foram exterminados, né? Eles realmente passaram por um momento muito difícil. Foi terrível aquilo que aconteceu na época aí em que o Hitler
estava perseguindo o povo judeu. E eu tinha um colega que sentava lá do meu lado, né? E assistindo o filme, vendo o sofrimento daquele povo, aquelas pessoas sendo torturadas, sendo mortas, algumas delas. As cenas eram chocantes, né? Tudo aquilo era muito marcante. Aí ele me cutucou e me fez a seguinte pergunta, né? Onde estava Deus quando tudo isso aí estava acontecendo? Onde Deus estava? E naquele momento eu não tive uma resposta para ele. Eu não consegui responder porque eu também achei a coisa muito chocante, muito terrível, né? Mas depois, meditando, pensando a respeito daquilo que aconteceu e lendo e vendo a história dos que sobreviveram, inclusive daqueles que contaram essas histórias aí, eu pude ver que Deus estava presente o tempo todo. Que mesmo com aqueles que estavam lá naquele sofrimento, eles não estavam sozinhos naquele sofrimento. E é bem verdade que uns morreram, mas outros tantos sobreviveram. E esses que sobreviveram, eles viram, né, a manifestação do poder de Deus em suas vidas. Então, Deus estava trabalhando ali, mesmo naquela situação tão adversa, na vida daquele povo. Ele estava trabalhando na vida individual, pessoal de cada uma daquelas pessoas, e ele estava trabalhando naquela nação, no povo inteiro, a nação de Israel, e também ali, diante daquelas coisas todas, Deus estava trabalhando também na vida da humanidade inteira, dos homens, de um modo geral. Deus, ele trabalha de uma maneira que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos. O texto que nós acabamos de ler, ele diz exatamente isso, que assim como nós não sabemos qual é o caminho do vento, assim como nós não sabemos como é que os ossos se formam dentro do ventre de uma mulher, nós não sabemos também as obras de Deus. Nós não conhecemos o que é que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, como Ele está agindo. Veja bem, o vento a gente sente, né? Aqui nós estamos sentindo o vento que vem no ventilador, né? Mas você não pode ver o vento, né? E esse vento está sendo produzido pelo ventilador. Mas o vento que é produzido pela própria natureza, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas você sabe que ele vem e que ele vai. Ele pode vir daqui, pode vir de lá, pode vir do outro, mas esse caminho, ele é desconhecido do ser humano. A mesma coisa é, veja o milagre da formação do ser humano. É uma coisa impressionante, como que uma mulher engravida, e aí dentro dela surge um novo ser, uma nova pessoa. São 9 meses. E nesses 9 meses, você olha a pessoa de fora, ela está normal. A Ana, né, nós aqui já tivemos 2 filhos, a Ana e Cristina e o Jessé. E eu lembro muito bem quando a Ana estava grávida da Ana e Cristina, que a barriga dela nem cresceu muito. A gente tem inclusive uma foto dela aos 9 meses, já próximo da Ana e Cristina nascer, e a barriga dela nem aparecia muito. E, no entanto, dentro dela estava se formando essa pessoa maravilhosa que é a Ana e Cristina. Quer dizer, e depois a coisa se repetiu quando ela engravidou aqui do Jessé.
9 meses. É interessante, logo que a mulher fica grávida, ela não sabe, né, que ela está grávida. E olhando assim por fora, parece tudo normal, né? Tudo igual. Mas com o passar dos dias aí começam a vir as transformações do corpo, e lá dentro delas, longe dos olhos da gente, está acontecendo um milagre. É um milagre extraordinário. Primeiro, não tem osso nenhum, é só uma célula, né, que está ali se formando, mas aquilo vai se desenvolvendo, vai crescendo, de maneira tal que aí, com 9 meses, tem um ser humano ali formado. Surgem os ossos, surgem os dedos, surgem os órgãos do corpo todo, não é? E é uma pessoa e ela é completamente independente. Enquanto está ali dentro do ventre da mãe, aí alguns até chegam a dizer, é a extensão da mãe, mas não é não, né? Porque depois que nasce, é outra pessoa, não é a extensão daquele corpo, é uma outra pessoa com uma outra alma, que tem outros pensamentos, né? Que tem ideias, e à medida que o tempo vai passando, esse ser humano vai se desenvolvendo e vai adquirindo, ele tem a sua própria personalidade, as suas próprias ideias, os seus próprios caminhos. É uma coisa impressionante. E quem é que faz tudo isso? É Deus. Como Ele faz? A gente não sabe. A gente só sabe que a coisa acontece como um resultado de um milagre sobrenatural de Deus, e a maior parte do tempo a coisa acontece longe dos nossos olhos. A pessoa não está vendo, mas lá dentro daquele vento está um ser humano sendo formado e está aí. Todos nós, inclusive, passamos por essa experiência. Nós vivemos esse acontecimento. E o texto está dizendo, e assim como o homem ele não sabe como é que Deus faz isso, a gente não sabe como é que Deus faz as suas obras, como é que Ele está trabalhando. E é aí que eu quero, então, chamar a sua atenção para um detalhe. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que elas aparentemente são coisas ruins, que elas aparentemente são uma derrota, que elas aparentemente são uma coisa que está vindo contra nós. E justamente nesses momentos, a gente pensa assim, Deus me abandonou, né? Estou sozinho. Por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação, por esse problema, por essa adversidade? E aí eu quero dizer para você algumas coisas. Primeiro, eu quero dizer que quando essas coisas acontecem, quando a gente passa pelo problema, pela adversidade, pela dificuldade, Deus não nos abandonou. Deus continua lá conosco. E digo mais, e é nesse momento que Ele está trabalhando em nossas vidas. Talvez a gente não esteja entendendo muito bem o que está acontecendo, mas é ali que Deus está trabalhando. Teve uma missionária canadense, há alguns anos atrás, que ela teve um sonho. E esse sonho que ela teve foi um sonho muito revelador, porque ela sonhou que havia uma pessoa que estava caminhando na areia, caminhando na praia, e que essa caminhada dessa pessoa era a vida dela. E à medida que ela caminhava, aparecia lá no chão, naquela praia, naquela areia, apareciam 2 pares de pegadas. E ela concluiu que as pegadas eram da pessoa que estava caminhando, e a outra pegada que aparecia do lado eram as pegadas de Deus. Porque enquanto ela vivia, enquanto ela caminhava por aquela praia,
Deus estava do seu lado, caminhando do lado dela. Mas aí ela observou o seguinte, que nos momentos de tribulação, de sofrimento, nos momentos de adversidades, nos momentos de crise, ao invés de ficarem lá marcados no chão dois pares de pegadas, ficava só uma pegada. E aí ela ficou encucada, porque ela pensou que a pegada que ficava no chão era da pessoa e não de Deus. E aí então ela concluiu que nos momentos mais difíceis, nos momentos das adversidades, nos momentos dos problemas, Deus ia embora e deixava a pessoa sozinha. E aí a pessoa foi então reclamar para ver, poxa Deus, nos momentos de maiores dificuldades o Senhor me abandona, o Senhor me deixa e eu tenho que caminhar sozinho. E aí então Deus respondeu e disse para ela, eu nunca te deixei. E quando você vê aí na areia apenas um par de pegadas, não são as suas pegadas, mas são as minhas. Aí a pessoa pergunta, e onde eu estava nesse momento? Deus disse, eu estava te carregando no colo. Então, é assim que a coisa acontece. Dizer, nos momentos das maiores adversidades, Deus nos pega no colo e nos carrega. Muitas vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus não está agindo, que não está nos abençoando, que tudo fugiu, inclusive, do seu controle. Mas eu quero dizer para você que é um engano nosso. E que nesses momentos onde Deus não aparece, é o momento em que Ele mais está agindo nas nossas vidas. Você sabia que existe um livro aqui na Bíblia, o livro de Esther, que ele não pronuncia o nome de Deus nenhuma vez? Todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eles falam em Deus, eles falam de Deus, eles mostram Deus, eles mostram a ação de Deus e citam que é Deus que está agindo. E ele mostra os milagres, as maravilhas e as palavras e as intenções de Deus. Agora, no livro de Esther, que é um livro pequeno de alguns capítulos, você não encontra a palavra Deus. Olha o meu livro. Ele não fala o nome de Deus, não pronuncia Deus. Mas, no entanto, eu quero que você veja lá nesse livro de Esther, que do começo ao fim, você tem uma narrativa da ação de Deus na vida da Esther, na vida do povo judeu. Inclusive, eu quero dizer para você que Deus ali no livro de Esther, ele conta a história de como a Esther, que era uma judia, ela se tornou a rainha daquela nação toda. Ela se tornou uma mulher importantíssima. E eu quero que você saiba, quem estava trabalhando na vida dela era Deus. Então Deus estava fazendo com que ela se tornasse uma mulher importante, chegasse ao trono lá daquela nação, porque ele tinha inclusive um propósito. Nessa época se levantou um inimigo do povo de Deus, um inimigo de Israel, parecido com Hitler. E esse camarada, ele queria exterminar o povo judeu, assim como Hitler também quis. Ele queria varrer da face da terra os descendentes de Abraão. E ele colocou seu plano em ação, e a sua intenção era de matar todo mundo, todos os judeus. Mas quem foi que foi usado por Deus para salvar esse povo? Justamente a história. Então veja, mesmo no livro lá
não dizendo que foi Deus quem a colocou no trono. Mesmo livro não dizendo que foi Deus quem escolheu a Esther para que ela pudesse salvar o povo de Israel, está ali, claro, nos acontecimentos, no desenrolar daquela história. Então, atente ao que eu quero lhe dizer. Mesmo quando as coisas elas estão complicadas, Deus está no controle, Ele está trabalhando, e Ele está agindo. E é esse o momento dele, inclusive, reverter a situação, de transformar as circunstâncias. Você lembra de José? O José, ele recebeu uma promessa de Deus maravilhosa. Qual foi a promessa que ele recebeu de Deus? Que ele seria engrandecido, que seus irmãos e até seus pais iriam se prostrar diante dele, que ele se tornaria alguém grande, importante mesmo. Mas veja, ao invés de acontecer isso, o que aconteceu? Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele passou a viver como escravo, e depois que ele estava vivendo como escravo lá no Egito, ele ainda sofreu uma outra injustiça, porque ele foi acusado de um crime que ele não tinha cometido, de tentar abusar da mulher do Potifar. E ele foi encarcerado, ficou lá um tempo dentro do cárcere. E aí alguém poderia perguntar: onde está, ó Deus, a tua promessa de me engrandecer, de me tornar alguém importante, de que os meus irmãos e todos, até meus pais, iriam se prostrar diante de mim? No entanto, olha o que está acontecendo comigo. Fui vendido como escravo, vivi como escravo, fui injustiçado, estou aqui nessa prisão. Mas em tudo isso, na traição dos irmãos, dele ter sido vendido como escravo, na vida que ele levou lá como escravo na casa de Potifar, e depois aquele tempo na prisão, tendo que sofrer aquela injustiça, nisso tudo, preste bem atenção, nisso tudo, Deus estava trabalhando. Quer dizer, aquilo era coisa ruim que estava acontecendo com ele. Só que Deus, que tem o controle de todas as coisas, Ele transforma as coisas ruins em bênçãos na nossa vida. A Bíblia diz assim, ó: em tudo dai graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você amar a Deus, se você for fiel, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio do problema, mesmo no meio da crise, permaneça fiel, permaneça crente, não abandone Deus diante da dificuldade. E aí o que vai acontecer? Deus vai reverter isso aí, Deus vai transformar esta situação. Pois olha, foi de lá do cárcere que Deus tirou o José e o colocou onde? No trono do Egito, onde ele se tornou um dos homens mais poderosos da terra. E é interessante que depois que ele estava lá nessa posição de governador do Egito, que na época era a maior potência do mundo, aí então seus irmãos vão até o Egito na intenção
intenção de comprar comida lá, porque era o único lugar que tinha de José. E aí vem todos os seus irmãos e José os reconhece, né? Eles não reconhecem José, mas José conhece. E aí então José arma, né, para que eles tragam o pai e para que toda a família esteja reunida ali com eles. E quando José ele se revela aos seus irmãos, ele diz umas coisas interessantes. E entre as coisas interessantes que ele diz o seguinte, que foi Deus quem o levou ao Egito. Né? Que apesar da má intenção dos seus irmãos, porque a intenção dos irmãos era má, primeiro eles quiseram matar o José, e depois eles resolveram vendê-lo como escravo. A coisa, eu penso que uma das coisas mais horríveis para um ser humano é ser um escravo, viver na escravidão. Pois eles venderam o próprio irmão para que ele se tornasse um escravo. Mas, apesar da intenção má dos irmãos e dessa ação má dos irmãos, Deus transformou essa ação má numa coisa boa. Porque se ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse ido lá para o Egito, se ele não tivesse, inclusive, sofrido também aquela injustiça lá, se ele não tivesse ido lá para o cárcere, ele não teria se tornado o governador do Egito. Quer dizer, Deus estava trabalhando naquelas circunstâncias, naquelas adversidades no meio daqueles problemas. Então, meu irmão, a mensagem que eu estou transmitindo para você é essa. Olha, assim como você não sabe o caminho do vento, assim como você não sabe como é que os ossos se formam dentro de um ser humano, você também não sabe as obras de Deus. Então você olha e vê as coisas acontecendo de uma forma diferente do que você estava esperando. Confie em Deus. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. E que os seus pensamentos não são os nossos. Quantas e quantas vezes a nossa vontade ela bate de encontro, ou contra a vontade de Deus? Porque nós não entendemos muitas vezes os seus pensamentos. Então, por isso, a mensagem que eu quero deixar no seu coração é essa. No meio da tribulação, no meio das trevas, no meio da dificuldade, no meio da falta, no meio da necessidade, continue crendo em Deus, continue tendo fé, continue firme, continue confiando, que Deus vai reverter o quadro. O salmista dizia: esperei o Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus vai ouvir o teu clamor também. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, por mais que você não esteja entendendo, no final você vai ver o levantar-se de Deus. É interessante que quando Jesus estava lá na cruz, tinham colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, tinham batido nele de tal maneira que a sua costa estava toda em carne viva, tinham pregado suas mãos e seus pés naquela cruz,
Ele estava ali agonizando. Aquelas horas que ele passou na cruz, ele estava agonizando. E as pessoas que estavam ali vendo aquela cena, elas pensavam que Jesus estava sendo derrotado. O diabo, até o diabo, ele estava pensando que matando Jesus ali na cruz, pronto, Jesus estaria sendo derrotado, seria o fim dele. Mas eu quero que você saiba que mesmo na escuridão, mesmo na adversidade, Deus está trabalhando. É interessante que enquanto Jesus esteve lá naquela cruz, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. E houve um momento em que Jesus, ele sentiu o peso daquela situação, em que ele chegou a dizer assim: meu Deus, por que me desamparaste? Ele chegou a achar que o Pai o havia desamparado naquele momento de tanto sofrimento, de tanta dor. Mas eu quero dizer para você que Deus estava com o Pai, estava com Jesus ali o tempo todo. E quando ele morreu, aí o inimigo pensou que tinha vencido, né? E ele não sabia que era exatamente o contrário. Com aquela morte, com aquele sangue derramado, Jesus estava vencendo. Com aquela cruz, com aquele sangue, com aquela morte, Jesus estava derrotando Satanás, ao invés de ser derrotado por ele. Com aquela cruz e com aquela morte, com aquele sangue que ele estava derramando, ele estava pagando o preço da salvação de toda a humanidade. Já pôde descobrir isso quando Jesus foi lá. Você sabe que Jesus, quando morreu, ele desceu até lá no inferno, até lá no Hades, no lugar mais profundo, lá no lugar de trevas onde o diabo está, se esconde. E ele foi lá, não foi o que ele fez lá? Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele arrancou de suas mãos as chaves da vida e da morte. E ele trouxe o cativo que estava lá no cativeiro e os transportou para as regiões celestiais. Ele ressuscitou vitorioso. Quer dizer, quando tudo parecia que era o fim, na verdade, era o grande momento da renovação e da salvação e da vitória. É assim que acontece também nas nossas vidas. Então a minha mensagem nessa noite é para você confiar, é para você crer, é para você não desanimar, é para você não desistir, é para você se firmar na presença de Deus. Fique de pé, meu Senhor. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, pense em Deus. E agora é o momento de você lançar sobre Deus todas as suas ansiedades. Lance sobre Deus os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. E deixa Deus cuidar de você. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nesta noite. E nós compreendemos que o Senhor age de maneiras, muitas vezes, que nós não entendemos, mas nós compreendemos que o Senhor é fiel. E que, quando o Senhor age, o Senhor sempre age da melhor maneira possível. E que mesmo que pensemos, ou que tenhamos a impressão de que o Senhor perdeu o controle, nós compreendemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor é Deus na luz e o Senhor é Deus na escuridão. O Senhor trabalha quando tudo está bem e o Senhor trabalha quando tudo está mal. Quando tudo está bem, está no teu controle. Quando tudo está mal, está no teu controle também.
Por isso, Deus, neste momento, a nossa oração é: toma conta das nossas vidas. E neste momento de adversidades e de problemas, fortalece a nossa fé, nos ajuda a estarmos de pé, que nenhum de nós desvie, que nenhum de nós perca a fé, que nenhum de nós desanime de continuar na tua santa presença. Ó maravilhoso Deus, eu te apresento todas as pessoas que estão aqui nessa noite e aquelas que nos assistem pela internet. E se estas pessoas estão vivendo momentos de adversidade, de problemas, onde as coisas parecem ter fugido do seu controle, manifesta agora, Senhor, na vida delas o teu poder. Revela-lhes, ó Deus, a tua ação e mostra a estas pessoas o quanto o Senhor controla todas as coisas e como o Senhor é poderoso para fazer com que até aquilo que parece uma coisa ruim se transforme em bênção na vida da pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, nós compreendemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Que Deus te abençoe. Que eu possa falar com o pastor Lula, vai dar prosseguimento à nossa vida. Esse lugar está chegando, né, Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui conosco. Se alguém precisar de um envelope para ofertar, quem quiser levantar a mão, que a Sibeli leva aí. Eu quero. Embora ele não tenha chego. Vamos dar para ele. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida financeira. Deus está no controle de tudo. Das nossas também. Aleluia. Apresenta ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai. Eu oro, Senhor Deus, pela vida financeira, Senhor. Do teu povo, da igreja, dos irmãos. Que o Senhor Deus esteja abençoando, Pai, o trabalho de cada um. Que eles venham prosperar, Senhor. Que nada venha faltar. Mas que eles possam ter, Pai, em abundância, Senhor. Abre portas de emprego para quem está dentro. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando a tua igreja. E que todo devorador, que todo espírito de miséria, Senhor, caia por terra agora, seja expulso em nome de Jesus Cristo. Mas que a tua bênção, Senhor, da prosperidade, na tua provisão, Senhor, seja presente na vida de todos nós. Que o Senhor esteja alcançando, Deus, cada um. Espírito contrário, seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Mas que a tua bênção esteja dentro da nossa casa, esteja na nossa vida, onde nós formos, esteja nos acompanhando, em nome de Jesus. Pai, esta oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Contribua com amor, com alegria. Com Jesus Cristo nós temos que agir dessa forma, espontâneo, com alegria, com amor. Vamos cantar um louvor e em seguida já estaremos orando e encerrando, retornando aos nossos lares, abençoados, renovados. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa internet está meio lenta, né? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos lá encerrar? Acho que na hora de canto, é o tempo que carrega. Vamos orar. Você vai orar pela sua casa. Como é que está lá a sua família? Né? Na casa, quando eu falo, é sua família. Como é que
está. Apresenta a Deus, pede a bênção de Deus para a tua casa nesse momento. Grande Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento os lares aqui representados, Deus, pela vida dos irmãos. Que o Senhor esteja entrando nesses lares, Deus, levando a tua bênção, Senhor, curando, restaurando, libertando, prosperando. Deus, que o Senhor esteja visitando nesse momento esses lares, meu Pai. Pai amado, quero também nesse momento já pedir, Deus, mais uma semana de bênção, de vitórias para todos nós. Nos dá livramento, livra-nos do mal, Senhor. Dá a todos nós, Deus, a tua bênção, Senhor. A bênção, Pai, que esteja ali nos acompanhando aonde nós formos, Senhor. Que nada de mal venha nos acontecer, meu Pai. Fica conosco, nos livra, nos guarda. Os que irão retornar para suas casas, leva-nos na tua presença, Pai, protegendo, livrando do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia.